Este é o seu programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu quero oferecer a você um curso bíblico inteiramente grátis. Escreva para nós. Nosso endereço é evidências@novotempo.org.br ou pelo correio, Programa Evidências, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou ainda pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Hoje vamos visitar o Egito. E visitar o Egito é visitar o passado, pois a história permanece visível nos monumentos e nos artefatos dos museus do Antigo Egito. Como era a vida dos faraós? Como era a luta pelo trono ou a sucessão ao poder? Vamos conhecer um pouco da história desse povo que encanta a milhares de estudiosos e turistas todos os dias. Dr. Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor do Centro Universitário Adventista, UNASP, Campus 2, nos acompanhará nesse passeio que desvenda um pouco do passado desse povo fascinante. Com vocês, Rodrigo Silva. De todas as antigas civilizações do mundo que ainda deixaram monumentos para a posteridade, o Egito é, sem dúvida, a que mais fascina os amantes da história antiga. De historiadores a arqueólogos, de filósofos a antropólogos, todos, incluindo leigos apaixonados por antiguidades, todos se admiram diante da grandeza que foi aquela nação. Aquele pedaço de terra no norte da África é, de fato, o que mais desperta a curiosidade e interesse das pessoas em geral. Isso não vem de agora. A própria visão das pirâmides, cercada de explicações dadas por Cleópatra sobre a grandeza dos faraós, fez César almejar para si o mesmo brilho divino e real que fez de Quéops e Ramsés os grandes senhores do Nilo. O sistema imperial de Roma, que se seguiu após César, foi, na opinião de muitos, uma transferência e adaptação do sistema faraônico para a política romana. Como aconteceu no Egito, os imperadores de Roma também queriam ser deuses para a população. Na civilização egípcia, os faraós eram considerados deuses vivos. Os egípcios acreditavam que estes governantes eram filhos diretos do deus Osíris e, portanto, agiam como intermediários entre os deuses e a população. Eles possuiriam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida, política, religião, economia e até ação militar. Como a transmissão do poder no Egito era hereditária, o faraó não era escolhido através do voto, mas sim por ser filho de outro faraó. Desta forma, muitas dinastias perduraram centenas de anos no poder. Os impostos arrecadados no Egito também se concentravam nos cofres faraônicos, sendo que era o monarca quem decidia a forma que os tributos seriam utilizados. Grande parte desse valor arrecadado ficava com a própria família do faraó, sendo usado para a construção de palácios, monumentos, compras de joias, etc. Outra parte era utilizada para pagar funcionários, como escribas, militares, sacerdotes, administradores e outros mais, e também para fazer a manutenção do reino. Ainda em vida, o faraó começava a construir a sua pirâmide, pois esta deveria ser o seu túmulo, aquele que guardaria o seu corpo após a morte. Como os egípcios acreditavam na vida após a morte, a pirâmide servia para guardar em segurança por toda a eternidade o corpo mumificado do faraó e seus tesouros. No sarcófago era colocado também o livro dos mortos, contando todas as coisas boas que o faraó fez em vida. Geralmente, a sua vida era retratada em painéis artísticos pintados nas paredes, repletos de cenas do cotidiano e escritas hieroglíficas que contavam a sua história, suas conquistas, suas vitórias. Esta espécie de biografia era importante, pois os egípcios acreditavam que Osíris, o deus dos mortos, iria utilizá-la para julgar o faraó. Recentemente, um achado arqueológico sacudiu o mundo da egiptologia.
Esta descoberta foi considerada a mais importante desde o achado da múmia de Tutankhamon, em 1922, pelo arqueólogo inglês Howard Carter. Trata-se, possivelmente, da múmia de Hatshepsut, a única mulher a se tornar faraó na terra do Egito. É claro que houve outras mulheres importantes ali, como Nefertari, Nefertiti e Cleópatra, que, embora não fosse egípcia, representou a região no período Ptolomaida. Mas todas essas mulheres eram apenas rainhas. Hatshepsut, não. Ela foi, de fato, um faraó. Em algumas vezes, Hatshepsut teve que vestir-se como homem, como você pode ver nessas estátuas encontradas no templo de Deir al-Bahari, onde ela é retratada com barbas e trajes masculinos. Conseguir o posto de governante absoluto da maior potência da época, num mundo cercado de domínio masculino, foi de fato um tremendo feito dessa mulher que, é claro, encontrou muita oposição durante o seu governo de mais de 20 anos. Tanto é que o seu nome foi suprimido das principais listas de reis do Egito, tornando-se simplesmente desconhecida na história. Até que, finalmente, no século XVIII, a egiptologia se estruturou como um campo do saber e iniciou a redescoberta da rainha faraó. Em 1922, o egiptólogo Herbert Winlock estava escavando esse imenso templo em Deir al-Bahari, na área pertencente ao rei Mentuhotep II, quando encontrou uma série de estátuas de Hatshepsut. Uma parte dessas estátuas está hoje no Museu do Cairo e outra no Metropolitan Museum de Nova York. Eu tenho aqui uma réplica de uma imagem faraônica feita a partir de um original que está no Metropolitan. Muitos egiptólogos pensam que esse perfil aqui retratado seria o de Hatshepsut, e dois detalhes chamam a atenção aqui. O primeiro é o fato já mencionado dela se apresentar em algumas situações vestida de homem. Perceba a barba faraônica sobressaindo sobre o seu queixo. O segundo e mais sutil é a possibilidade de que seu nome originalmente estaria embaixo do relevo, mas foi apagado para ser confundido com o de Tutmoses III. Esse artefato foi descoberto num uso secundário nas fundações de um templo inacabado do período de Ramsés e que teria sido construído na mesma região de Deir al-Bahari. Hatshepsut foi realmente uma mulher de muita garra. Mas antes que continuemos a sua história e entendamos como ela subiu ao poder, vamos voltar à descoberta de sua múmia. Aqui você vê as primeiras imagens divulgadas depois que peritos confirmaram a identidade do corpo mumificado como sendo de Hatshepsut. Note a incrível preservação dos traços fisionômicos, mesmo depois de milênios do falecimento da pessoa. O achado, propriamente dito, desta múmia ocorreu em 1903, numa tumba comum, não da realeza, no Vale dos Reis. Quem a escavou foi o Dr. Carter, o mesmo descobridor de Tutankhamon, mas nenhuma importância foi dada ao corpo. Carter encontrou no local as múmias de duas mulheres. A primeira em um sarcófago atribuído a Sidre-In, que foi identificada como a ama de Hatshepsut e transferida para o Museu do Cairo. E a outra que estava simplesmente deitada no chão e, portanto, foi deixada lá. Ela foi, finalmente, essa segunda múmia, desenterrada em 1989 pelo arqueólogo americano Donald Ryan. Foi, aliás, essa múmia desconhecida que Elizabeth Thomas, uma especialista em necrópolis antigas, considerou que poderia ser, de fato, a múmia de Hatshepsut, pois o seu braço direito estava colocado sobre o peito da mesma maneira que uma múmia real. Mas por que a múmia não estaria num sarcófago real? Bem, isso talvez se deva a fatos políticos posteriores à sua morte que causaram confusão de identidade não só de Hatshepsut, mas de várias outras múmias reais do Egito. Quando os arqueólogos descobriram a tumba real de Hatshepsut, perceberam que a mesma fora saqueada na antiguidade e nenhum corpo feminino foi encontrado ali. A tese de alguns seria de que Tutmoses III, seu sucessor, na tentativa de eliminar todos os vestígios do seu reinado, mandou depredar o interior do templo, de modo que sacerdotes leais à velha rainha provavelmente transferiram seus restos mortais para Deir al-Bahari, a fim de protegê-los de profanações destas e de outras épocas de insegurança política. É claro que existem alguns acadêmicos que objetam a esta identificação da múmia com Hatshepsut. Contudo, há outros elementos ainda bastante curiosos a respeito desta descoberta apresentada pelo arqueólogo Zahir Hawass, que está chefiando as pesquisas.
Aqui você vê Hawass examinando pela primeira vez a múmia que havia sido deixada para trás no túmulo de Bahari. Note o detalhe da mão sobre o peito, observada por Elizabeth Thomas. Em seguida, a mesma múmia é transportada para os porões do Museu do Cairo junto com outras, a fim de se processar a identificação. O próprio Hawass acreditava até recentemente que essa múmia não poderia ser mais que uma empregada, principalmente pelos traços de obesidade que ela revelava, o que seria, admitamos,